Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal e leia meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. E se você já é inscrito aqui no canal, saiba que agora você pode se tornar um membro do canal. Como membro, você apoia o canal, ao mesmo tempo que se abre as portas para que você possa se aprofundar nos assuntos tratados nos vídeos. Mas, sem perda de tempo, vamos logo pro vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A cup of coffee in the morning. O Oriente Médio no século X AEC. Por volta de 1000 AEC, enquanto as tribos celtas se multiplicavam no centro do continente europeu, no norte do Levante, a Liga de Cidades Portuárias Independentes da Fenícia vivia, desde por volta de 1200 AEC até por volta de 800 AEC, o seu apogeu. Nessa época, os povos do mar enfraqueciam e destruíam as regiões ao redor do Mediterrâneo. Mas os fenícios conseguiram encontrar uma oportunidade e assumiram um destacado papel como potência comercial marítima. Os fenícios eram um povo de origem semita, mas politeístas, e cultuavam divindades que foram sincretizadas a partir de povos próximos mais antigos, como os egípcios. Entre as divindades mais conhecidas do panteão fenício encontravam-se Baal-Safon, eventualmente representado portando um raio e, portanto, frequentemente associado ao Zeus grego, e El, deus criador e pai dos deuses, que, segundo alguns autores, é o mesmo Javé, o deus criador das religiões abraâmicas, o qual apenas havia sido alvo dos processos de sincretismo religioso séculos antes. Enquanto isso, a Assíria vivia o período do Império Neonassírio da sua história, época na qual o Império Assírio alcançava sua máxima extensão territorial. Ao fim desse período, os assírios teriam conquistado partes da Anatólia, o Levante, a Babilônia, o Elã, a Média, terra dos Medos, e o Vale do Nilo, até Tebas. Mas por volta de 900 AEC, as cidades babilônicas irradiavam uma cultura bastante cosmopolitana. Os templos produziam tábuas de argila com informações técnicas, científicas e literárias. E nas residências das pessoas letradas, que em alguns casos serviam como escolas de escribas, também haviam cópias desses textos, e essas pessoas, de alguma forma, se relacionavam com os templos. Um texto posterior descreve como o templo fez uma vez a seleção de um astrólogo, cujo cargo anteriormente havia sido ocupado pelo pai. O candidato ao cargo se submeteu a um exame perante o Conselho de Sacerdotes, com a finalidade de que suas competências pudessem ser avaliadas. A sua admissão seria recompensada por meio de uma remuneração anual e a concessão de um terreno. Na contrapartida, o candidato aprovado teria que fazer observações celestes para redigir textos técnicos, produzir calendários e destacar as efemérides astronômicas, como solstícios e equinócios, entre outras produções científicas que, por volta de 900 AEC, encontravam seu máximo desenvolvimento na Babilônia. Nessa época, o principal rival babilônico no campo da produção científica era o Egito, que atravessava um período de fortes instabilidades em meio ao terceiro período intermediário da sua história. Nesses tempos, nas regiões mais ao sul do Egito, um novo reino começava a se formar entre a primeira e a sexta catarata. As tribulações do terceiro período intermediário que mantinham o Egito enfraquecido permitiram com que os cuxitas derrubassem o regime colonial egípcio que governava a região, quando então o reino independente de Cush
foi instituído e governado a partir da cidade de Napata. No século seguinte, os reis cuxitas invadiriam o Egito e governariam como a 25ª dinastia. A América pré-colombiana no século 9 AEC. Por volta de 900 AEC, enquanto a Babilônia se destacava na dianteira científica do Oriente Médio, na Mesoamérica, os Olmecas ainda lideravam a vanguarda civilizacional do continente americano. Nessa época, as aldeias maias já estavam crescendo e começando a se transformarem nas primeiras cidades. Em Aguada Fênix, os maias já possuíam uma grande estrutura cerimonial, que funcionava como local de observação astronômica dos solstícios de inverno e de verão, quando eram promovidas festividades sociais. Nessa época também começaram a surgir, nas regiões vizinhas aos Olmecas, os povos mixtecas e zapotecas, os quais, na passagem dos séculos, ergueriam cidades e desenvolveriam sistemas de escritas próprios. Olmecas, maias, mixtecas e zapotecas eram povos politeístas, que habitavam em aldeias e cidades e apresentavam modos de vida bastante semelhantes. Nos séculos seguintes, eles formariam um vibrante núcleo civilizacional, composto por cidades que figurariam entre as maiores do mundo. Construiriam impressionantes monumentos, desenvolveriam um avançado conhecimento científico e construiriam uma complexa sociedade. Mas por volta de 800 AEC, nas regiões andinas da América do Sul, a civilização caral já tinha desaparecido há cerca de 1 milênio. Mas próximo das mesmas regiões onde outrora floresceu essa que foi a primeira civilização das Américas, os picos andinos testemunhavam, por volta de 800 AEC, o tímido florescimento da cultura Wari, a qual figuraria nos séculos seguintes como um dos primeiros grandes impérios da América do Sul, e que abrangeria grande parte dos Andes peruanos. Enquanto isso, a leste dos Andes, nas regiões orientais da América do Sul, eram os povos guianos, marajós, tupis e guaranis que começavam a surgir. O Mediterrâneo no século 8 AEC. Por volta de 814 AEC, fenícios saídos de Tiro fundaram uma pequena colônia em uma estratégica região do norte da África, próximo à região onde hoje se encontra a cidade de Túnez, capital da Tunísia. A essa cidade foi dado o nome de Cartago e rapidamente ela se tornou um importante ponto de conexão do comércio fenício com a Sicília, a Sardenha e as regiões litorâneas do sul da Península Ibérica. Entre os itens comercializados pelos fenícios, talvez os mais famosos fossem os tecidos tingidos em cor púrpura, os quais eram fruto de uma notável capacidade de tingimento, de forma que esses tecidos se tornaram tão apreciados que seu uso acabou se tornando sinônimo de riqueza e sofisticação. O sucesso comercial de Cartago seria tão grande que rapidamente a cidade se emanciparia da Fenícia e se tornaria a capital de uma poderosa república marítima, a qual rivalizaria com a futura Roma, com quem protagonizaria as guerras púnicas ao longo de mais de um século. Baal-Ramon se tornaria a principal divindade do panteão cartaginense, o qual foi associado pelos gregos ao deus Cronos e pelos romanos ao deus Saturno. Baal é uma palavra hebraica que significa senhor, de forma que o deus fenício Baal-Safon significava senhor do norte, ao passo que o deus cartaginense Baal-Amon significava senhor Amon, de forma que alguns autores encontram nesse ponto um evidente sinal de sincretismo religioso derivado diretamente do deus egípcio Amon. Na mitologia egípcia, Amon personificava os ventos e o seu nome significava o oculto.
Ele foi adorado em Tebas e integrou uma primeira geração de deuses, a qual predominou e foi adorada nos primórdios da civilização egípcia. Mas enquanto a cidade de Cartago ainda vivia os seus primeiros tempos, ainda sob a liderança de Tiro, no dia 1º de julho de 776 AEC, a região ocidental do Peloponeso testemunhava o início dos primeiros Jogos Olímpicos da história, os quais foram organizados como um festival religioso e atlético da Grécia Antiga. Durante as primeiras edições dos Jogos Olímpicos, só podiam participar cidadãos gregos homens que não fossem escravos. De forma geral, os atletas eram membros das classes mais favorecidas, os quais eram iniciados nas práticas desportivas desde muito cedo. Os participantes vinham das mais distantes regiões e colônias gregas, dispersas pelas costas do Mar Negro e do Mediterrâneo. Os vencedores das provas eram alvo de homenagens e honrarias quando voltavam para suas respectivas cidades. O festival acontecia no Santuário de Olímpia, de 4 em 4 anos, em honra a Zeus. Entre as principais modalidades disputadas na antiguidade estavam a corrida a pé, com ou sem armas e escudos, em diferentes modalidades correspondentes a diferentes distâncias. Corridas equestres, corridas de bigas, diferentes modalidades de lutas e o pentátulo, que incluía lançamento de disco, lançamento de dardos, salto em distância, corrida e luta. Ao longo do tempo, os jogos seriam interrompidos apenas em função de guerras e calamidades, mas seriam sempre retomados ao fim dessas interrupções. Os historiadores assumem que o período arcaico da história grega tem como marco inicial justamente esses primeiros Jogos Olímpicos de 776 AEC. Cerca de 2 décadas mais tarde, em 21 de abril de 753 AEC, a cidade de Roma foi fundada. Segundo o historiador e filósofo romano do século I AEC, Marco Terêncio Varrão, o qual se baseou no estudo do contemporâneo matemático e astrólogo Lúcio Tarúcio Firmano. Contudo, a fundação de Roma é um evento que ainda é pesquisado por arqueólogos e historiadores, uma vez que as fontes literárias que versam sobre a fundação de Roma datam de 7 séculos depois da ocorrência do fato. De qualquer forma, a literatura romana do século I AEC narra a sequência dos eventos que levaram à fundação de Roma. Nela é descrito como Enéas, filho da deusa Vênus, acompanhado dos sobreviventes troianos da Guerra de Troia, fugiu em uma longa peregrinação, a qual culminou por terminar na região do Lácio, localizado no centro da Península Itálica. Ali, Enéas foi recebido pelo rei dos latinos, que ofereceu a mão da sua filha Lavínia em casamento. Tal fato despertou a fúria do rei Itálico, que também desejava desposá-la, e uma guerra sangrenta eclodiu na região. Como resultado, o rei Itálico foi morto, e Enéas, casado com Lavínia, funda a cidade de Lavínio, em homenagem à sua esposa. E seu filho Ascânio funda a cidade de Alba Longa. 4 séculos mais tarde, o 12º rei de Alba Longa teve 2 filhos, Numitor, o que seria legítimo herdeiro de Alba Longa, e seu irmão Amulho. Na intenção de usurpar o trono, Amulho depõe Numitor e mata seus filhos homens. Contudo, sua sobrevivente sobrinha Réia Sílvia engravida do deus Marte, e dessa união nascem os irmãos Rômulo e Remo, no ano de 771 AEC. Amulho prende Réia e joga seus filhos no rio Tibre, mas o cesto contendo os bebês é encontrado por uma loura, que os amamenta. Na sequência, as crianças são resgatadas por Faustulo, um pastor de ovelhas que as leva para casa e passa a cuidar das crianças.
Rômulo e Remo crescem praticando caça, corrida, exercícios físicos e saques às caravanas que cruzam a região. Em um desses ataques, Remo acaba sendo capturado e levado para Alba Longa, e Faustulo revela a Rômulo a história da sua origem. Ele então parte para a cidade dos seus antepassados, liberta o irmão Remo, mata Amulho, restitui o trono ao tio Numitor e presta honrarias à sua mãe Réia. Na sequência do mito, os irmãos deixam Alba Longa e retornam para a região onde foram abandonados, e no local fundam uma nova cidade. Rômulo e Remo acabam se desentendendo sobre qual deveria ser o nome da cidade e quem deveria governá-la, de forma que Remo acaba morto e a cidade então recebe o nome de Roma, em honra a Rômulo, o irmão sobrevivente. Verifica-se nesse mito fundador de Roma muitas semelhanças com o mito fundador da religião judaica, no qual Moisés, que também havia sido abandonado quando bebê dentro de um cesto nas águas do Nilo, também lidera uma longa jornada com os escravos libertos do Egito rumo à Terra Prometida. Adicionalmente, assim como na mitologia abraâmica, onde Caim matou o irmão Abel, a maioria das versões dos mitos romanos descrevem que a morte de Remo se deu pelas mãos do irmão Rômulo. Mas de volta ao campo das ciências, o fato é que as pesquisas identificam que os primeiros habitantes da região de Roma foram os latinos e os sabinos, os quais integravam o conjunto das populações indo-europeias que havia chegado às regiões centrais da Europa. A partir dessa região, os sabinos e os latinos migraram em sucessivas ondas, ao longo da segunda metade do milênio anterior, em direção à Península Itálica, e ali eles entraram em contato com populações etruscas e gregas que já habitavam a região. E a partir dessa fusão entre as diferentes populações, o povo romano começou a se formar, por volta do século 8 a.C. O apagar das luzes da Idade do Ferro. Em meados do século 8 a.C., enquanto os latinos e os sabinos se fundiam aos gregos e etruscos na Península Itálica, no distante oriente da Ásia, a região da futura China ainda era governada pela segunda dinastia, a dinastia Zhou. Um pouco mais ao norte, novos povos começavam a surgir, entre eles os turcos, os mongóis, os tungus, os siberianos e os ugrianos. E ao sul eram os tibetanos e os malaios que começavam a despontar. Enquanto isso, já por volta de 700 a.C., a estreante cultura grega via surgir os poemas épicos de Homero, conhecidos como a Ilíada e a Odisseia. As informações sobre Homero são bastante contraditórias, de forma que diversos autores chegam a classificá-lo como um personagem mítico. Ilíada deriva de Ilion, palavra grega que significa Troia, enquanto que Odisseia encontra origem em Odisseu, o protagonista desse épico poema. Essas duas grandes obras são as fundadoras da literatura grega antiga, a qual serviu de fonte inspiradora para as gerações posteriores, inclusive para a produção literária romana do século I a.C., a qual inclui a narrativa mitológica sobre a fundação de Roma. Nesse sentido, o trabalho de Homero com a Ilíada e a Odisseia serviu como base para a mitologia grega, a qual foi o pano de fundo da religião praticada pelos primeiros gregos, de forma que essas obras passam a figurar como uma forte referência para a cultura greco-romana. O impacto produzido pela estreia da Ilíada e da Odisseia foi tão marcante que o seu surgimento é o fato histórico utilizado como a baliza marcadora entre o fim da Idade de Ferro e o início da Antiguidade Clássica. Após uma longa sequência de milênios, a Idade dos Metais chegava a um fim.
A partir desse ponto da história humana, os descendentes dos povos arianos, personificados principalmente pelos gregos e romanos, passam a assumir o protagonismo da vanguarda civilizacional. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. E se você quiser apoiar o canal e ao mesmo tempo se aprofundar nos assuntos tratados nos vídeos, então torne-se membro e escolha uma entre as 3 opções de assinatura. Então valeu, galera, uma boa semana pra gente, aquele abraço e até o próximo vídeo!